já tocava aos meus olhos. O grande perigo da igreja é tornar-se introspectiva, ficar centrado nos seus próprios eventos, nas suas próprias agendas, na sua própria programação e achar que a função da igreja é organizar eventos para atender o seu público imediato. Então esse livro mostra que a perspectiva, a razão de ser da igreja é a missão. Então coloca a igreja em sintonia com esse projeto de Deus e redenção na história. Então move os olhos da igreja para o lugar onde Deus tem os seus olhos colocados, estabelecidos. Então esse livro ajuda essa geração de novos líderes a perceber que toda ação de adoração deve desembocar em missão. Se essa adoração não desemboca em missão, vira uma sensação de alterada emocional, vira uma coisa introspectiva, mas uma coisa que foge, não está em sintonia com a ação de Deus na história. Então, esse livro é um recurso para esses jovens profissionais, para ajudar a entender a razão de ser da igreja, como a igreja se situa nesse plano de redenção da história operado por Deus e como cada cristão, parte desse corpo da igreja, faz parte desse processo, não somente dentro da igreja, porque a igreja tem esses dois movimentos. Ela se reúne como eclesia, mas ela é a igreja na diáspora. Então, se a gente se limita a entender a igreja só aquela comunidade que se reúne debaixo de quatro paredes, debaixo do mesmo teto, ao lado de quatro paredes, ela perde a razão de ser. Então esse livro conta a história de como a missão se dá na diáspora também. Então isso inclui o dia a dia do profissional no seu lugar de trabalho, na sua família, nos seus vínculos afetivos, nas suas relações de amizade. Então amplia muito a visão da igreja local e do profissional nessa igreja local. É nessa direção que Deus está agindo na história, é desse jeito que Deus está agindo na história, esse é o chamado de Deus para a igreja para agir na história e você, como parte desse corpo, deve agir dessa forma na história. Então é muito bom ter esse livro para essa nova geração, porque logo no início da vida profissional, no início da vida familiar, tem essa correção de rumos, dá uma bússola para onde esse barquinho deve navegar, né? A igreja não é apenas uma organização alienante que retira as pessoas do mundo, né, mas que a livra do mal e que desenvolve vocações, né, em que a pessoa deve exercer o seu papel de sal e luz. E segundo um documento que foi feito pela Fraternidade Teológica em 83, na República Dominicana, chamada a Declaração de Jarabacoa, diz que a igreja age através da sua comunidade local, através das denominações e organizações nacionais, através das organizações interdenominacionais ou para-eclesiásticas, e dos cidadãos cristãos e dos movimentos de inspiração cristã. Você pode ter cristãos que se unem em favor da ecologia, em favor da causa indígena, movidos por um acervo de uma teologia social que vem ao longo dos séculos. Então, a igreja que faz uma diferença, impacta, humaniza, não é? E aí você tem várias culturas que, ao serem confrontadas com o Evangelho, tiveram um papel humanizante. Nós precisamos de homens que realmente trabalhem a dimensão histórica do país e da igreja, para que nós não construamos sobre mitos, sobre ufanismos, mas sobre realidade, né? Aquele desafio de Gilberto Freire em 62, no Congresso do Nordeste da Confederação Evangélica, setor de responsabilidade social, ele falava: e por que não há romancistas evangélicos que analisem a vida brasileira, o sentir brasileiro e componham um romance de peso, né? E realmente a gente sente, então, toda a dimensão da arte, da emoção, do sentimento, muito importante para a composição de um pensar evangélico nesse momento, pensar missão integral no Brasil. Eu sinto que a agenda da reflexão teológica para o Brasil e para a América Latina de uma forma geral tem se ampliado bastante. Ela é muito desafiadora. Por exemplo, como pensarmos temas ecológicos, como pensarmos a questão das relações de gênero, que ainda são um problema em toda a América Latina, como pensarmos a questão de uma igreja que dialogue com a cultura do seu próprio país, com sua própria nação. São muitos os temas a serem abordados e
E eu agradeço muito a Deus, porque você, Renê, e tantos outros têm nos ajudado a pensar, a nos mostrar os caminhos para seguirmos adiante nessa reflexão teológica.